MSD previu informação até você. Nesse programa o assunto é jurídico, isso mesmo, direito de sucessões. E para isso eu falo aqui com o Dr. Túlio Ribeiro. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Assunto bem específico e que tenho certeza vai despertar a curiosidade de muita gente. Logo para chegar na primeira pergunta, que eu acho que é a de abertura, né? O que é o direito de sucessão? O direito das sucessões, ele trata sobre a sucessão dos bens da pessoa que veio a óbito, né? Que ela faleceu, os bens e direitos dela passam para os seus sucessores, os seus herdeiros, né? Legais ou aqueles quem ela terminou por testamento, por exemplo, os legatários. Ou seja, é uma coisa tão importante que muitas vezes é decidida num momento de dificuldade. Tem gente que vai ficar abalada emocionalmente, não quer ou não tem condição de lidar com esse assunto. Envolve também impostos, né, recolhimentos, não é só passar para o nome de alguém, tem o ITCD também, eu acho que outros impostos. E a assessoria de um advogado é fundamental nessa hora. Isso vale também para empresas quando elas são fechadas, alguma coisa assim, uma dissolução? Sim, com certeza. A assessoria de um advogado é imprescindível nessa hora, justamente por isso, como você comentou, Danilo. O enlutamento da pessoa, né, aquela fase do luto ali dos familiares, amigos, impede, né, de que pensem com clareza, muitas vezes deixam ali transcorrer o prazo para a abertura do inventário, por exemplo, aí vem a incidência de multas e alguns impostos. O ITCD é um deles, né? Ele é devido para a transmissão desses bens para os herdeiros aí, que são os sucessores do falecido, né? Doutor, como que funciona? Por exemplo, a pessoa morreu, o CNPJ dela é cancelado, né? Aí deve-se haver um prazo para que seja feita a designação dos bens dela e das dívidas também e tudo mais. Como que funciona esse prazo e quanto tempo a família tem para reagir diante da situação, até procurar um advogado para tomar as providências? Certo. A abertura do prazo de inventário é de 60 dias. Caso não seja respeitado esse prazo, vai incidir uma multa. Aqui no nosso estado tem uma multa a partir dos 61 dias, né? Vai incidir essa multa. O CPF ele não é automaticamente cancelado, né? A gente precisa informar ali a abertura do inventário para que a receita seja oficiada. Com relação às empresas, se o falecido tem empresas em seu nome, elas são apresentadas no momento da abertura do inventário, por meio das primeiras declarações. Ou seja, faleceu, tudo é uma questão de inventário, não tem como se resolver nada fora do inventário. Se não tiver acordo entre os herdeiros, é necessário que a via seja judicial. Agora, se houver acordo e não houver menores ou incapazes, pode ser feito no meio extrajudicial, por exemplo, cartório de notas, né, que a gente fala. Que é o mais rápido. Muito mais rápido, muito mais célere e é o muito mais indicado, né? Quando não tem briga nenhuma, não tem discussão, tem-se os bens que vão ser ali divididos entre os herdeiros, melhor a via é extrajudicial, com certeza. Mas a gente sabe que muitas vezes assim, esse mais rápido é uma exceção, né? Porque tem muitos casos aí, até andando por Campo Grande, você vê vários imóveis, prédios, estão ali abandonados, não terminados, porque eram base de uma empresa que fechou, porque alguém morreu, alguma coisa assim, ou até a empresa fechou mesmo por falência e tudo mais. E aí, por que demora tanto, às vezes, para se resolver uma situação dessa do direito de sucessão? Interessante sua pergunta. Tem algum limite para isso ou não? Pode até demorar 20 anos, 10 anos? Até mais, né? Até mais. Os inventários judiciais tendem a demorar mais. E assim, o principal fator... Quando tem um litígio, né? Quando tem um litígio entre os herdeiros. Com relação a empresas e prédios que ficam ali meio que abandonados, é porque o mercado desaquece, né? Quando o proprietário não está mais cuidando, basicamente, do imóvel, né? Então, Verdade. Os herdeiros, se não têm um interesse ali em movimentar, fica ali prejudicado esse imóvel. Mas, de fato, o maior fator que atrasa os inventários são os próprios herdeiros por meio dos litígios. Por quê? Se a gente apresenta para o juiz da causa, né? Estou falando do inventário judicial, tudo certinho, como vai ser dividido, quais são os bens, quais são as dívidas, o inventário não tem por que atrasar muito, né? Agora, quando tem muita briga, aí não. Por exemplo, é possível, aqui no nosso estado, tem muito agro, né? Então temos fazendas. Às vezes tem um herdeiro que quer ali um pedaço a mais daquela terra, porque... Ou tem direito porque teve proximidade com
o dono, ajudou na construção daquela propriedade, o que os outros mais não, acontece, Danilo, é quando o filho mais velho, geralmente é, né, o primogênito que cuida da fazenda ali com o pai e os outros vão seguir outras áreas. Aí esse filho, vamos dizer assim, fica ali, se acha no direito de ter mais posses do que os outros. E aí começam os conflitos. Eu estou trazendo muito para o nosso estado, que é o que mais acontece. Então, assim, aí às vezes, por conta desses litígios, a gente precisa pedir alvará judicial para a venda do gado, venda de algum imóvel, e cada pedido desse atravessado no processo atrasa o andamento dele. Então ele vai se estendendo, por quê? Porque os herdeiros ficam brigando, entendeu? Entendi. Não, e essa é uma via que a justiça ela não tem outro caminho senão o processo, né, que vai ter um curso enorme e tudo mais. E o tempo médio, mais ou menos, quando alguém morre, vai ter um inventário, uma família, tem algum bem para poder ser dividido e tudo mais, demora o quê? 1 ano por aí? Você está falando de um bem, exclusivamente um único bem. Vamos supor, uma família, sei lá, tem 2 casas, ou a pessoa tinha um carro, alguma coisa, aí vai ter os filhos, né, e os netos, talvez, sei lá como que funciona. Aí depois, esse processo normal, vamos botar assim, sem questão de fazenda, sem questão de litígio, ou de muita grana. Certo. Quando o inventário é menos complexo, eu diria que pelo menos 1 ano. 1 ano, né? Também não é uma coisa tão rápida, né? 1 ano bem organizado, em questão com a presença de judiciário, é rápido. É rápido? Sim, em questão de judiciário é rápido. Por quê? Temos os ritos, né? Então a gente entra com um inventário, tem os ritos ali necessários, a apresentação dos documentos e as certidões, né, negativas de débitos, né, todas as esferas, municipais, estaduais, federais. Se o falecido tem empresa, tem que pedir a baixa das empresas. Então, assim, todo esse trâmite que não envolve só o judiciário, envolve também outras ali, né, autarquias. E, por exemplo, se não tiver fazenda, não tem o IAGRO, tudo bem, mas a gente tem ali a Cefaz, né, com algum débito, algum imposto que não foi recolhido. Então, assim, não dá para colocar a culpa só no judiciário. Então, razoavelmente falando, um inventário menos complexo, com certeza 1 ano aí tá bom. Principalmente se o falecido ou falecida for meio complicado, né? Sim, aí que enrola mais. Agora, bom, falando da parte boa, quando tem algo para deixar e tem para quem deixar, né? Também ter família é algo importante. Mas e quando fica dívidas? Como que funciona também a importância da assessoria jurídica e do advogado para dar luz nesse momento tão difícil para as famílias, né? Porque muitas vezes fala assim, fulano não tinha nada, ou fulano não tinha nada, não tem o que deixar, só problema e tudo mais. Aí sim que precisa da presença do advogado nesse processo do inventário, porque se não resolver aquela situação, o dano pode até ser maior, né, doutor? Sim, é interessante você colocar isso, por quê? Porque a maioria dos credores, às vezes, não tem a ciência de que aquela pessoa veio a falecer. Pois é. Então o que a gente tem que fazer? Procura o advogado vai fazer o quê? Vai entrar com inventário negativo. A gente vai apresentar para todos os credores, dando ciência para todos eles que não tem bens a partilhar. Então todas as dívidas do decúgio, do falecido, ele não vai passar para os herdeiros. Se não fizer isso, passa. Não, independente se fizer ou não fizer, não passa. Só que a diferença é que quando eu abro o inventário negativo, eu dou ciência para os credores. Ou seja, os credores de vão respeito, ficar... né? Também, verdade. mas eles vão ficar te ligando, por exemplo. Já existiram casos que o herdeiro recebe o telefonema ali do credor, fala, seu pai está me devendo. Fala, mas meu pai morreu. Mas seu pai está me devendo. Agora, quando eu abro um inventário negativo e ele tem ciência de que não tem bens para ele receber, o espólio, né, que é o que responde pelos bens e direitos do falecido, não tem bens a partilhar, o credor ele não pode cobrar o herdeiro, entendeu? Então essa é a principal diferença. Então às vezes a pessoa fala, meu pai não deixou nada, minha mãe não deixou nada. Faço ou não faço o inventário? Depende. Eu preciso saber se tem credores ou não. Se houver credores, o ideal é que se faça o inventário negativo. Uma questão até ética, né? E o que te fez escolher essa área do direito de sucessões? É claro que na vida profissional a gente vai se especializando, ou o mercado determina isso, ou às vezes uma escolha pessoal. Mas é uma área um pouco rara, né? E que não é tanta gente que se aventura nesse caminho, mas é uma área essencial para a sociedade, que todo dia vai ter alguém morrendo, ou alguém precisando fazer a partilha do que tem, às vezes até em vida, né? Isso Sim. É possível também fazer em vida. Sim, né? Aumentou bastante o número de doações, né, em vida. Cerca de 50% em relação ao reflexo da pandemia, os dados da pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a se conscientizar de que a única certeza que temos é a morte.
Então a gente precisa se organizar para que lá na frente não tenha litígios entre os herdeiros e também o patrimônio não se perca, né, Danilo? Hoje, se a gente falar de abertura de um inventário judicial, eu estimo que cerca de 40% desse patrimônio seja reduzido. É bastante coisa, né? Então, se a gente começa a pensar hoje em vida como eu vou administrar esses bens para os meus herdeiros no futuro, a redução dos custos é gritante, né? Que é uma gestão até de patrimônio, né, no caso. Sim. Você fala 40% daquilo que você tem vai se gastar em impostos na hora de passar para alguém. Pelo menos. Pelo menos isso. Somando custos processuais, honorários advocatícios e impostos, mais ou menos essa estimativa. Ou seja, é uma coisa que toda a família devia planejar, né? Ainda mais sendo uma coisa, como o senhor disse, é tão certa. É certo, quanto? é a certeza que a gente tem. Mas respondendo essa pergunta, por que Da eu escolhi escolha, né? o direito sucessório? O direito sucessório, ele veio acontecendo na minha vida. Eu tenho outras especializações, principalmente na área de família, né? E sucessões. E dentro dessa especialização que eu fiz, eu me aprofundei na partilha de bens. Eu comecei a ter muitos casos de divórcios. E com o advento da pandemia, aumentou também o número de inventários. E eu preferi dar mais preferência, né, para a área de direito sucessório. E aí acabei me tornando presidente da comissão, né, aqui no estado, na OAB. Então eu estudei com mais afinco ainda, né, a matéria, e eu gosto muito porque o direito ele acompanha a sociedade, né? Então hoje temos aqui a questão do direito digital, por exemplo, que muito pouco se fala, mas já é uma realidade. Se você analisar aqui, os influencers hoje têm grandes contas valiosíssimas de publicidade, contratos estratosféricos. Alguém derrubar a conta de alguém, por exemplo, tem um custo enorme, né, e um prejuízo moral e material. Então, o direito sucessório ele não está limitado só aos bens físicos, né? Nós temos hoje o direito digital. Então, o direito digital, junto com o direito sucessório, também me brilha os olhos. Então, foi tudo um acúmulo de situações, né? Eu sou um estudioso do direito, gosto muito de me aprofundar nos sistemas novos para acompanhar mesmo a evolução da sociedade. Eu acho que, em resumo, foi isso que me abrilhantou os olhos. E para estar se atualizando, tipo assim, se especializando ainda mais, o segredo é seminários, ou até através da OAB também está trazendo gente aqui para estar conversando, sim, além do estudo diário também, que eu acho que imagino que seja muito necessário. O direito sucessório, ele tem muitas vertentes, né? E assim, hoje com um mercado educacional muito amplo, a gente consegue sim escolher, por exemplo, eu quero trabalhar só com planejamento sucessório. Eu quero trabalhar só com a especialização em regime de bens. Então você consegue, né, ter uma gama de opções para você se especializar dentro do direito sucessório. Dentro da OAB, eu gosto de um prestígio, por quê? Porque eu sou presidente, eu acabo trazendo muitos palestrantes e tendo contatos com eles, né? Tendo contato com esses palestrantes em conferências e seminários. E assim, por conta da posição, a gente acaba ali também, né, aprendendo muito. Então, com certeza, o direito sucessório está em um leque muito grande de opções hoje no mercado educacional. Principalmente mentorias, né? Mentorias jurídicas são importantes porque às vezes você não domina, por exemplo, o preenchimento da guia do ITCD. Com certeza você vai encontrar uma pessoa, um advogado, um professor que faça um curso só sobre isso. Então você vai lá e faz o curso, pronto, agora você já sabe como preencher uma guia. É porque envolve muitas coisas, né? Muitas coisas. No caso, por exemplo, os escritórios, não há escritório especializado só nessa matéria, mas ter essa matéria com alta especialização acaba sendo um vetor de destaque para o escritório, né? É um diferencial enorme, porque hoje, por exemplo, dentro do planejamento sucessório, existem sim alguns escritórios que não são única e exclusivamente atuantes nessa área, mas são especialistas também, assim como o meu. Então, assim, nós temos aqui 14 ferramentas de planejamento sucessório que as pessoas nem têm noção. Muitas pessoas ficam pensando, doação e testamento. Mas não, a gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas para antever nesse processo da sucessão. Assim como as holdings, né, muito faladas, holdings por aí. A holding, por exemplo, o instituto da holding não é para todo mundo. Muita gente pensa, eu tenho uma casa, um imóvel, alguma coisa. Será que eu faço uma holding? Tem que analisar, porque nada, a constituição dessa holding, ela tem um custo, né? Um custo de manutenção dela. Então, assim, dentro de planejamento sucessório tem muita coisa que a gente pode utilizar de ferramenta, né? Chuta aí mais de 14. Doutor, e falam-se tanto, é uma questão até meio complexa, que a lei no Brasil é complicada, para alguns setores ela podia ser mais simples, vem aí algumas reformas, né? Sim. A reforma tributária está em andamento no Congresso.
E com relação ao direito de sucessão, a gente é complicado ou a gente já está bem avançado em relação ao que existe no mundo? Muito interessante essa pergunta, muito pertinente. Com a reforma tributária, o intuito da reforma é simplificar o sistema tributário nacional, que é bastante complexo, né? A gente, com esse ponto exclusivamente, é positiva a reforma. Porém, dentro do direito sucessório, ela vai ser, vamos dizer assim, vamos aguardar para ver. Por quê? Eu vou explicar. Hoje, constitucionalmente falando, nós temos uma alíquota teto, que é de 8% para o imposto de transmissão causa-morte de doação, ITCMD. Aqui no nosso estado, a alíquota é de 3% para a doação e 6% em caso de sucessão, né? Ali no falecimento da pessoa. Em alguns estados, nós temos a alíquota fixa, como em São Paulo, em Paraná, que é 4% para duas situações, a doação em vida ou na sucessão. O que o texto vai fazer agora? O texto obrigatoriamente vai colocar que todos os estados partam de uma alíquota progressiva, de 1 a 8. Então, no Rio de Janeiro, ela começa em 1 e vai até 8. Mas no nosso estado não, é fixa, como eu disse. Então agora todos os estados obrigatoriamente vão ser progressivos. Agora você pensa, uma pessoa que tem um patrimônio acima de 1 milhão, com certeza vai pegar o teto. Hoje aqui em Campo Grande ela pegaria só 6%, por exemplo. Entendeu? Então isso já vai aumentar o impacto, né? Se hoje eu estou falando em 40%, quanto será que não vai subir? Então a gente vai ter que aguardar para ver como vai ser esse enquadramento. Outra situação que o texto alterou e não tinha previsão é o imposto sobre heranças do exterior. Então vai ter uma taxação dos bens que vêm do interior para a pessoa aqui no Brasil. Então assim, também vai ter um impacto, né? Aí você pode pensar, mas a população em geral não vai ser afetada, né? Porque muita gente não tem bens no exterior. Pode ser que sim, mas com a taxação e o aumento dos impostos desses bens, será que não vai impactar também no consumo final? É aquela história do imposto. O imposto ele começa aqui, ele vai para ali, quando você vê ele está em todo lugar, sempre mordendo. Né? Porque e ele é vai um ser efeito cascata. Ele vai ser redistribuído e quem que paga o preço é quem está na ponta. Então, assim, a reforma tributária, nesse sentido, a gente só vai saber depois que ela for aprovada, e se esse texto ficar dessa forma, vai ficar um pouco confuso, muito amplo, né? Sem muitos regramentos ali, mas eu creio que, de modo geral, todo mundo vai ser afetado, não tem jeito. E após 2026, então fica aquele suspense até lá, né? Por isso que também aumentaram os números das doações hoje, porque hoje a gente tem um aumento da pandemia, com os reflexos da pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? Mas pobre geralmente não faz doação, né? Geralmente fica muito para a pessoa que tem um pouquinho mais de condição, acaba pensando melhor no futuro, e até nesse momento. É algo até cultural que a gente pode mudar e você ter até uma fatia maior de consumidores, de clientes, né, no caso. Veja que o que aconteceu com a pandemia. Um pai faleceu, aí o filho faleceu, aí veio o falecimento da avó. Então, eu não tinha aberto nem o inventário do pai, veio o falecimento do filho e faleceu a avó. Verdade. Isso aconteceu de uma forma surreal, né? Eu cheguei a trabalhar com Exatamente. uma pessoa que perdeu a mãe numa data, quase uma semana depois perdeu o pai, que ele estava lidando com a questão do inventário da mãe, e aí perdeu o pai, e os dois pegaram o Covid porque ele tinha pegado antes. Né? E aí você fica numa incerteza. É um emaranhado, né? Isso. Então o direito sucessório vai ser assim. Quem morreu primeiro? Quem veio a falecimento primeiro? O bem transferiu para cá, agora faleceu outro. Vai para lá e volta. Tem todo um caminho, né? Por isso que é necessário um advogado especializado nessa área, porque ele é muito complexo, né? Se a gente fizer o inventário de forma equivocada, além dele demorar, o valor vai ser estratosférico, né? Porque vai ser recolhido o imposto errado, vai haver pagamentos indevidos, e já viu, né? Entendi. Doutor, muito obrigado. Parabéns aí pela credibilidade e por também ser corajoso de encarar uma área tão específica e fundamental para o conforto das famílias num momento tão complicado. Existe realmente esse bug, né? Alguém morreu, aí todo mundo fica naquele luto, às vezes alguns se dão até um tempo maior de reação, só que a lei é clara e a lei é para todos, né? Você tem lá um tempo ali limite para se começar a agir, né? E se fizer tudo certinho, como você falou, em um ano resolve. Mas muitas vezes se não fizer, ainda mais se ficar tentando trocar de advogado e tudo mais, a tendência é mais problemas. Com certeza. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook da MS Dia. Até a próxima.